adianta nada você ocupar uma posição, seja ela qual for, de qual nível que você está, se você não tem saúde para exercê-la. 76% da população brasileira tem como um sonho ter um bom plano de saúde. 76%. Olha para dentro de si e faz uma pergunta simples. Quanto tempo eu quero ficar nesse plano de maneira saudável? E o que eu tenho que fazer para dar o primeiro passo? Não precisa dar milhares de passos, não precisa fazer uma outra maratona em janeiro. Mas como é que eu faço a minha caminhada? Está começando mais um Mentoráveis, um lugar de gente interessada e interessante. Hoje eu tenho o prazer de receber um convidado, como toda semana, muito especial, mas um convidado que está repetindo a dose aqui comigo. E de repente ele acaba se tornando uma ultramaratona, esse nosso podcast aqui, né? O que você acha? Toda semana um novo, todo mês um de novo? Pode ser. Papo tem. Porque esse cara é ultramaratonista. Não é um maratona normal, ultramaratonista de montanha, né? A gente já falamos bastante sobre a história dele, hoje a gente vai falar mais um pouquinho, porque esse é o nosso programa que está se aproximando do Natal, quase que o último do ano. Então a gente vai desejar muita saúde para vocês, né? Eu tô aqui hoje com o Cícero Barreto, ultramaratonista e CMO da Omint. Cara, obrigado por ter aceitado o meu convite de novo. Sei que final do ano não é fácil para ninguém. Sei que final do ano é uma correria louca, ainda mais para quem empreende e trabalha num business do tamanho do seu. Obrigado por ter vindo, cara. Robson, é um prazer. O seu chamado é uma ordem. Fico muito feliz de estar mais uma vez contigo. Como você bem falou, tem assunto para uma outra maratona. As outras maratonas demoram um pouco. E o fato é que compartilhar ideias, compartilhar conhecimento, falar com o teu público é um motivo de muita honra e de muita alegria para mim. Porra, é para mim mais ainda, né, São? Pô, foi muito, muito bom te receber mesmo. Eu tava montando a agenda do mês, falei, cara, putz, eu vi um post teu lá treinando, falei, cara, preciso falar com esse cara, preciso bater um papo com ele, faltou coisa pra gente conversar, vamos bater esse papo. E aí te chamei lá e, porra, prontamente tu aceitou, fiquei muito, muito feliz, muito grato. E vamos começar por aí, cara, como é que foi? Acabou de fazer mais uma ultramaratona, como é que foi essa história? Acabei de fazer minha 28ª ultra. Caraca. Foi um desafio grande, vim de um ano desafiador, né? De muitas viagens, de muitos compromissos, de uma agenda extremamente disputada, né? Porque quem trabalha num segmento como o meu, não diferente dos demais, é desafiador você fazer gestão do seu tempo para poder colocar todos os compromissos dentro da sua expectativa. E aí eu resolvi encarar essa ultramaratona, a primeira edição da Ultra Trail do Mont Blanc em Bariloche. Então foi uma prova fria, né? nevou boa parte dela, ventou muito, mas eu acho que talvez o grande desafio tenha sido toda a preparação para chegar até ela, né? Uhum. Então, aquela rotina diária de você encaixar os treinos, também todo o compromisso executivo e também o papel de pai, enfim, de família, para você poder exercer bem todos eles. E quando eu alinhei para a largada, eu tive isso uma reflexão que eu sempre faço nas minhas provas, né? Eu fiz o meu papel até aqui, né? Eu sou digno de estar neste momento de um lugar que muitas pessoas gostariam de estar. Uhum. E aí quando eu cheguei à reflexão que sim, eu fiz por merecer de estar ali, eu larguei com tranquilidade no coração e também mental. E foi uma apoteose, porque eu curti cada um dos quilômetros, curti a neve caindo sobre minha cabeça e de todos os outros atletas. Deve ter sido incrível. Uma paisagem incrível. E a cada quilômetro conquistado foi um objetivo alcançado. Quantos km foi essa? Essa foram 57 quilômetros, com 3.500 metros de subidas acumuladas. Caraca. Em 10 horas e pouquinho. Sem parar diretão. Sem parar, diretão. Então foi... Quando eu cruzei a linha de chegada foi apoteótico, eu diria. É uma imagem que eu nunca mais vou esquecer. Incrível, incrível.
falando da maratona, eu acho que realmente, eu não sei, né? Teve uma curiosidade, que ela deve servir com dois lados, né? Os dois lados dessa moeda aí. Primeiro, obviamente, é o teu momento onde tu consegue, tá no treinamento, né? Vai treinar, porque, pô, primeiro tem disciplina pra caramba, pra poder acordar pra treinar, uma maratona dessa deve ser muito intenso, né? Queria que tu falasse um pouquinho sobre essa parte de treinamento, mas a parte de disciplina, e quando tu, pô, tem família, tem negócio, tipo, qual é o momento que tu encontra pra fazer esse treinamento? Assim, o momento a gente tem que encontrar. Sim. Acho que a gestão do meu tempo é algo que eu não abro mão. Então, eu faço o meu dia render a meu favor. Então, normalmente eu começo meus treinos muito cedo, 5 e meia da manhã, eu já estou com o tênis no pé, né, o boné na cabeça, roupa de atleta e sigo ali o meu rito, né, o meu planejamento à risca para que no momento da verdade eu não sofra ou sofra o menos possível. E o fato é que eu acho que a ultramaratona para mim, Robson, ela serve para eu organizar as minhas ideias. Sim. E fazer com que eu tome as melhores decisões e todo o processo até ela, né? Então, tem muitos atletas que correm por tempo, tem muitos atletas que correm por performance. Eu também sou competitivo, mas mais do que isso, eu acho que tem uma questão de organização das ideias, curtir o processo, saber que eu sou protagonista dos meus sonhos. Então, curtir toda a etapa até o dia D, acho que é o grande barato. E uma posição de liderança, o mundo esportivo e o mundo corporativo, ele é muito parecido. Então, desde a parte de uma prospecção de um cliente, que você tem um tempo de maturação de uma prospecção, às vezes leva um tempo a mais. Você tem que ser resiliente, no papel de liderança você tem que compartilhar desse raciocínio com os seus liderados, para que eventualmente a ansiedade não faça com que a gente ponha os pés na frente o cavalo na frente da carroça, assim. Então, ou a carroça na frente do cavalo, justamente para a gente poder fazer cada uma das etapas da melhor maneira possível. Então, quando você se prepara e curte essa jornada com muita disciplina, porque às vezes a disciplina é uma palavra muito poderosa, porque tem momentos que eu não estou afim de treinar, né? Acordar às 4h30 da manhã, sob chuva e frio, eu falo, putz, tenho que treinar? Não, cara, você tem que treinar. Você é responsável por aquilo que você quer. E na liderança do time é a mesma coisa. Tem momentos de alta, tem momento de baixa, e a resiliência tem que fazer valer para você poder tomar as melhores decisões e sempre estar exercendo um papel ali de empoderamento para sua equipe. Alguém já se inspirou e falou, vou junto? Não? Do time, não? Do teu time? A gente está com uma jornada interessante no grupo. A gente tem algumas pessoas que nunca correram nada, e a gente está programando para correr os primeiros 10 quilômetros dessas pessoas lá no primeiro trimestre de 26. E eu estou servindo ali meio que um coach, uma inspiração para que essa equipe comece a dar os primeiros passos. Né? Porque vendo, como você falou, liderança realmente é o exemplo, né? Sem dúvida. E se você está lhe dando o exemplo todo dia, mostrando, alguém se inspira através disso, né? Você sabe que os meus primeiros passos na corrida, eles foram dados com inspirados em pessoas que trabalhavam comigo, que trabalham comigo até hoje. Né? Tinha lá o cara do Recursos Humanos com uns quilinhos a mais, que corria todo dia, e ele olhava para mim, e eu sempre fui muito magro, e falava, cara, você já tem as ferramentas, né? Você é magro que nem um queniano. Tá pronto. Tem um biotipo, compra um tênis e começa a treinar, vai pedir uma orientação e começa a treinar, dar seus primeiros passos. E também teve a liderança, né? A minha liderança, que também serviu de exemplo, que me incentivou muito a treinar, fazer as primeiras corridas, as maratonas, depois a primeira ultramaratona, e daí não parei mais. Não, é muito interessante ver essa jornada. A gente já se conheceu, já faz acho, uns 2 anos, né, que a gente se conectou. Naquela época você tinha feito nos Estados Unidos, né, que era 100K, né? Era 100 milhas. 100 milhas.
Se for 2 anos, foi 100 milhas. É bastante, né, cara? 160 quilômetros, é bastante. É muita coisa. Então, tipo, como é que na época eu fiquei, cara, como é que se treina pra correr 160 quilômetros? É muita coisa mesmo. Então, tipo, e falando isso, pô, toda jornada, tudo que passa a sua cabeça, porque às vezes tem que fazer são escolhas também. São escolhas, A disciplina não é só a disciplina de ir, tem a disciplina de poder gerar prioridade. O que é mais importante agora? Às vezes tem que se abdicar de algumas coisas, tipo a nossa jujuba aqui, feita de açúcar, linda, gostosa. Não comer. Eu acho que tudo dá para fazer. Sim. Tem que ter um equilíbrio. Exato. Né? Então, quando você decide fazer uma ultramaratona, uma maratona, 10 quilômetros, meia maratona, seja o que for, uma prova de 5 quilômetros, tudo vai da sua capacidade de se preparar fisicamente, que é básico, na minha opinião, mas principalmente mentalmente. Eu quero muito aquilo. Porque se eu quero muito aquilo, poxa, eu vou fazer por mim. Né? Eu vou me dedicar para fazer bem feito. Eu acho que isso, a questão da corrida, por ser um esporte totalmente democrático, você precisa de um tênis e um mínimo de roupa para poder dar os primeiros passos, é quase que um ato de amor próprio. Porque você precisa cuidar da sua alimentação, você precisa cuidar da sua hidratação, você precisa cuidar da sua saúde, você precisa cuidar do seu corpo, mas ao mesmo tempo você não precisa ser ferro e fogo. Né? Eu não deixo de tomar meu vinho aos finais de semana com meus amigos, eu não deixo de ouvir uma boa música, eu não deixo, não que isso seja recorrente, mas eu não deixo de ir num happy hour para curtir. Tem uns compromissos comerciais que muitas vezes extrapolam o horário comercial, faz parte do game. Assim, eu acho que não tem problema nenhum de você realizar essas coisas, mas com um certo equilíbrio. Eu tenho um propósito, né? Eu quero fazer um determinado objetivo, eu quero fazer uma determinada prova. Isso me ajuda a ficar centrado naquilo que de fato faz sentido para a minha vida. E o esporte, em paralelo, ela te traz o seguinte, Robson, te traz um equilíbrio físico e mental. Então eu sempre estou mais disposto a cumprir a minha agenda com o esporte do que sem ele. Entende? Sim. Então, assim, depois de um treino, cara, minha agenda flui maravilhosamente bem. Quando eu não treino, eu fico meio... sabe assim? Fico, sim, já não rola. Mas eu não tô com aquela... aquela energia. Tava assim. falando, tipo, tô tentando construir, né, a minha rotina, até pela minha idade já, eu tô, né? Falei, cara, mas essa coisa, às vezes o cara vai, fica uma semaninha que eu dei uma fracassada, aí tu treina um pouco fofo, tu já fica meio aborrecido. Eu falei, porra, é isso mesmo que eu quero fazer da vida. Mas é isso mesmo, o cara fica já com isso na cabeça, porque acaba sendo um detox, né? Mas é um lado importante esse, né? Porque quando você sente falta do esporte, você tá no caminho certo. Opa, isso aqui faz bem pra minha vida. Eu preciso inserir isso na minha jornada. Porque vai fazer bem. Sim. Quanto tempo eu quero estar bem, com saúde, neste plano, para fazer sentido a minha vida e a vida daquelas pessoas que estão ao meu redor? Eu preciso estar saudável, mentalmente e fisicamente. Exato. Não adianta nada você ocupar uma posição, seja ela qual for, de qual nível que você está, se você não tem saúde para exercê-la. Você concorda? Então, assim, aí tem aquele famoso presenteísmo. Eu estou no trabalho, eu estou exercendo a minha função só fisicamente, mas mentalmente eu não estou completo ali, porque a minha saúde está desequilibrada. Está desgastada. É desgastado. Então, assim, isso não faz muito sentido, entende? Não consegue performar 100%, né? A performance cai muito, né? Então, quando você olha, primeiro assim, né? Ainda mais nós brasileiros, né? Somos vaidosos, não desistimos nunca, temos aquela energia que é contagiante e tudo mais. Você olhar para o espelho e falar assim, estou me sentindo bem, gosto daquilo que vejo, legal. Você olha para o espelho e fala assim, não treinei, boicotei meu treino hoje, boicotei meu treino ontem, eu nunca fiz nada, preciso fazer alguma coisa e não consigo dar o primeiro passo, precisa fazer uma reflexão para poder se cuidar. E como é que você leva isso para dentro dos negócios realmente? Agora voltando realmente para o Mint, tem todo o teu detox. Obviamente quando tu sai da tua corrida,
o período de treino é um período onde tu tá treinando, pensando na vida, mas certamente já tá organizando a tua agenda do dia. Todos os pratinhos. Como é que isso interfere no teu dia e os pontos? Como é que você organiza isso no teu dia a dia? E, bom, a gente tá falando de Natal, né? Natal a gente pensa, pô, primeiro ponto é cuidado com a ceia. E o segundo é todo mundo começa a fazer o projeto para o próximo ano, né? Obviamente, um dos pilares de qualquer projetinho aí é a saúde. Você trabalha no Mint, então acho que eu queria que a gente entrasse um pouco mais nessa seara aí da saúde. Como é que você está vendo isso? Como é que você vê o nosso país com relação à saúde das pessoas, as gerações com relação a esse momento agora? Assim, é público notório que as pessoas vão viver mais, né? Hoje a expectativa de vida do brasileiro vem aumentando ano após ano. Isso é um desafio. Você sabe que a Previdência não vai dar conta de todo mundo. Uhum. É importante que cada pessoa, dentro da medida do possível, se programe para se proteger financeiramente e até na sua melhor idade esteja protegido. Aí dentro do Grupo Mint a gente tem as duas verticais, né? A gente tem a vertical de saúde com os planos médicos, odontológicos e as nossas clínicas odontológicas. Na vertical de seguros, a gente tem o seguro de vida individual, o seguro de vida empresarial e o seguro viagem. Então, assim, a gente tem um portfólio de proteção a pessoas. O plano de saúde sempre está protegendo aquela emergência ou de repente aquela questão da prevenção primária ou secundária ou terciária. Só explicando rapidamente para quem nos assiste, a prevenção primária é quando você não tem nenhum tipo de patologia conhecida e você trabalha com insumos para que você não desenvolva nenhuma patologia. Certo. E no médico, fazendo as suas consultas de rotina, realizando seus exames para se precaver, fazendo os exames de acordo com a faixa etária, gênero, etc, etc, etc. Isso é um ponto importante. Prevenção secundária é quando você tem algum tipo de patologia e a gente trabalha para que aquela pessoa não tenha descompensação daquela patologia. Se a gente for usar um exemplo mais, talvez um exemplo mais popular, seja diabetes. Uma diabetes bem cuidada, a pessoa não vai morrer ou perder sua vida pela diabetes ou sofrer tanto, mas ela precisa estar bem gerenciada. Então a gente dentro do grupo, a gente tem esse papel de avisar, foi na sua consulta, fez os seus exames, você voltou ao seu médico, desde que o paciente ou o nosso cliente nos autorize para fazer isso, porque a gente respeita de maneira irrestrita a questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Tá. E a terceira perfil de prevenção é a terciária. Quando existe a descompensação, a pessoa é internada por qualquer tipo de situação inesperada e a gente usa dos recursos para que essa pessoa volte no estágio anterior, provendo o melhor acesso. Então, o Mint, como uma empresa de nicho, uma empresa dentro de um segmento premium, ela oferece um acesso diferenciado para esse público. Então, a gente tem na saúde suplementar, Robson, a Lei 9656 e o rol de procedimentos minimamente, né, que o mercado precisa cumprir, seguir à risca. Aumente do seu produto de entrada já tem, por missão, ter uma cobertura com 700 procedimentos. Esse número tem sempre uma variação positiva a mais do que preconiza o rol. Porque a medicina ela muda o tempo inteiro. E muitas vezes, pelo perfil de público que a gente atende, toda a nossa cadeia de valor, todo o nosso stakeholder, médicos, dentistas, clientes, parceiros comerciais, nós colaboradores e tudo mais, nós somos demandados pelo que tem de melhor no mundo da medicina e da odontologia. E a gente tem um departamento dentro do grupo que conversa diariamente com a Associação Médica Brasileira, perguntando se essas novidades do mundo da medicina e da odontologia têm embasamento médico. Porque se tem embasamento médico, ou se é uma nova droga que tem embasamento médico, e está dentro de uma assertividade no tratamento, a gente passa a dar cobertura. Então, exemplos, tem dois que eu posso citar para você, assim, de bate-pronto.
A técnica de cirurgia robótica, por exemplo. Isso não está preconizado no rol. Sim. E amplamente difundida para, por exemplo, de uma cirurgia de retirada total da próstata, por exemplo. Então você tem um método convencional, ou método que está preconizado na lei, que ele é um pouco mais invasivo, demora-se mais a recuperação, e você tem uma técnica que é minimamente invasiva, altamente assertiva, e que faz com que o paciente tenha ali uma retomada para o estágio anterior do que ele já estava. Cobertura de vacinas, por exemplo. A gente tem vacinas hoje designada para bebês prematuros. Ela tem um nome diferente, né? Ela chama Senages, que ajuda na formação do pulmão do bebê. Tá. Tudo bem? Não tem previsão de cobertura no rol. É uma vacina que custa caro. Ela tem que ser tomada. São 4 doses. A gente entendeu que agir na prevenção e na recuperação do bebê, além de ser uma gestão de custo muito mais eficaz, no futuro, e tem um efeito muito melhor naquela família que está passando por aquele momento mais sensível. Veja como é um círculo virtuoso. Eu trabalho na prevenção, eu adianto a recuperação daquele bebê, estiver bem designado esse tipo de tratamento, ou seja, essa vacina. Essa família vai mais rápido para casa e aquele provedor, seja ele independente do gênero, volta muito mais rápido para sua função dentro da empresa contratante do benefício. Se eu vou pelo caminho natural, muitas vezes você tem algumas caneladas de entendimentos do que é coberto, do que não é coberto e tudo mais. E, eventualmente isso acaba judicializando. Não estou falando no Grupo Mint, porque no Grupo Mint a gente tem esse cuidado bem de perto. Mas isso acaba gerando uma dor de cabeça dentro de todo o processo que uma situação como essa acontece. Então, assim, fora isso, toda a parte de sustentação de operação é algo que a gente no grupo, a gente tem muito cuidado. Então, quando um cliente nosso toca na nossa operação, eu tenho um executivo em linha em poucos segundos. Sim. Com alto nível de resolutividade. E aí entra uma outra vertente que fala-se muito agora, e a gente está investindo muito no grupo, que é a inteligência artificial. A inteligência artificial ela não está ali para substituir o humano. Ela está ali como uma ferramenta poderosíssima para você poder ajudar o máximo possível essa cadeia de valor em questões operacionais, em questões táticas, mas que não envolvam situações estratégicas, que é quando você faz o acolhimento humano. Sim. Porque quando você liga para uma operadora de saúde ou para o seu seguro saúde, é porque você precisa falar com gente. Você não quer falar com um chatbot. Você não quer falar com uma inteligência artificial. Você quer alguém, um humano, que te escute e que seja resolutivo. E isso é uma coisa dentro do Grupo Mint que a gente preconiza muito. A gente tem uma quantidade gigantesca de interações através dos nossos robôs e de toda a inteligência artificial que está aportada, mas no momento da verdade, quando um cliente, quando um parceiro de negócios, quando um gestor de recursos humanos, quando um tomador de decisão quer falar com um ser humano, um executivo, ele vai conseguir falar em poucos segundos. Que é isso que a gente preconiza no grupo. Então, assim, dentro da vertente de saúde, aquilo que é entregue pelas nossas soluções procuram encantar o cliente. Na vertical de seguros, especificamente do produto de seguro de vida individual, você tem produtos capitalizados e produtos não capitalizados. O produto capitalizado, ele tem um propósito, ele é uma ferramenta de planejamento sucessório. Então, naquela hora que o provedor, numa infelicidade, deixa de existir, as contas continuam chegando. E aí, toda a parte que envolve herança, muitas vezes cai em espólio, e o espólio às vezes demora para poder ser discutido, ou todo o trâmite judicial para poder desenrolar aquilo. Mas as contas continuam chegando, vamos combinar? Então aquela família que muitas vezes tem posses, ou tem ali um patrimônio e não pode tocá-lo porque ainda há uma discussão, o seguro de vida ele não compõe, ele não tem
ele não compõe espólio, ele automaticamente ele é liberado, desde que os documentos estejam apresentados de uma maneira muito ágil, muito rápida. Então ali tem a situação que o seguro de vida, se ele é bem compreendido, ele também ele é um ato de amor, ele é um ato de proteção. Só que os produtos evoluíram muito ao longo dos últimos anos. Então tem muito produto hoje, normalmente não é diferente, que você pode usufruir em vida. Para doenças graves, para uma situação difícil, mas às vezes de invalidez. Tem produtos de repartição simples que você tem assistências. Então você tem assistência PET, você tem assistência casa, você tem assistência, enfim, infinitas coberturas que fazem com que o cliente esteja protegido financeiramente. Então, de um lado, você cuida da saudabilidade da pessoa na questão de saúde, do outro lado, você cuida da saudabilidade financeira da pessoa. Então, bem compreendido, você protege a família. A gente vive num país que, cara, tem uma taxa absurda de imposto, de carga, de tudo, tributário. É quase que impossível saber lidar com isso quando você é empreendedor, né? Para as pessoas não é diferente, porque em cima de tudo tem tributo, em cima de tributo, de consumo, de tudo. E uma das coisas que o brasileiro não consegue contar é com a saúde pública, né? Como é que você vê essa coisa, como você falou aqui, cara, é muito mais valoroso, né, você antever e cuidar da saúde antes do problema aparecer do que esperar a bomba chegar e dali para frente, putz, aí é um caos, né? E as pessoas, cara, quando consegue, quando pode, acabam realmente migrando e tomara que todo mundo possa, todo mundo consiga, para algum plano de saúde, para alguma assistência mais particular, né? Como é que você vê esse momento e como é que vocês se posicionam com relação a isso? É assim, primeiro que o sistema público de saúde que o Brasil tem, por mais dificuldades que ele apresente, ele tem muitos pontos positivos, né? Sim. Porque a nossa Constituição protege, né, o brasileiro, coisas que em alguns outros países você tem muitas dificuldades em acessar a saúde. Mas é que podia ser muito melhor, né? Podia. É complicado. Mas tem muitos tratamentos, tem muitos processos assim de acolhimento da população que são referências até a nível mundial. Sim. Mas quando você vai para o mundo da saúde suplementar, e se tem ali um cuidado, vamos chamar assim, mais personalizado, a coisa muda também, né? Você tem ali, se você está dentro de uma boa companhia, você comprou o plano certo, um produto certo, de acordo com o seu perfil, isso você vai se proteger melhor. Óbvio que você tem, à medida que você vai envelhecendo, os preços vão se acomodando de acordo com a sua faixa etária. O que a regulamentação diz que a partir dos 60 anos você não pode ter mais nenhum tipo de aumento, exceto o aumento inflacionário, que vamos chamar assim, gerido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, né? Exceto em contratos empresariais, quando você está num contrato de pessoa física, se você está no contrato de pessoa física, você está protegido por isso. Então, assim, o importante é você ter, se você tiver condições, você ter o seu plano e não abrir mão dele. Porque acho que no momento da verdade, a plena convicção, no momento da verdade que você precisar utilizar, você vai estar protegido. Porque, bom, eu até pergunto, de repente, posso remodelá-la aqui, vamos lá. O que o Brasil poderia fazer para melhorar essa área? Porque, como você falou, não é porque não tem. Dinheiro tem, né? Profissionais tem muito profissional bom, como você falou. Né? A estrutura ali, tipo, governamental, ela preconiza para que isso aconteça, que tenha. Sim. Obviamente, é muita gente, né? É muita gente a toda hora. Tem algumas coisas que, enfim. Mas o que pode fazer para melhorar? Como você falou, de repente, se cuidar da causa antes, né, de acontecer, pode ser que melhore, fique mais barato até os investimentos, né, para que venha para uma empresa privada
de repente, para fazer, de repente, umas especialidades, alguma outra coisa, ou não, tipo, ou realmente, como é que tu vê isso, esse mercado? Tem como? Robson, não? É uma pergunta de $1 milhão, né? Então você é tem por isso que eu chamei o ferro. Você tem $1 milhão, você tem muitos atores dentro dessa cadeia de valor que tentam se equilibrar com pouco recurso. Você percebe que existe um desequilíbrio. Se você olhar para a história da saúde suplementar no Brasil, você teve momentos de alto, você teve momentos de baixa. Né? Estou falando do setor como um todo. Teve um momento que o setor estava equilibrado, teve um momento que o setor estava bem desequilibrado. E aí você tem discussões jurídicas, inclusive. Né? Você tem vetores que machucam muito a saúde suplementar. Discutiu-se muito nos últimos anos a questão da fraude. Né? Máfias que foram criadas para fraudar o sistema e que rapidamente as operadoras e seguradoras tiveram que agir, justamente porque quando você machuca o setor, o que acontece? Tem um aumento de preço. Sim. E aí tem um papel não só de conscientização, de educacional, por parte das empresas do setor, e como coibir o mau uso, de ir atrás de situações para tentar vetar o máximo possível essas máfias que andam por aí, e especificamente para gerir algum tipo de retorno para o cliente final. Nós do Grupo Mint, e ali pelo Grupo Mint eu posso falar, a gente tem um cuidado muito forte em fazer a melhor gestão da nossa carteira. Né? A gente está indo para o 14º ou 15º ano como uma das empresas que aplica o menor índice de inflação médica no mercado. Justamente por ter esse cuidado de negociar bem com a sua cadeia de valor, de coibir a fraude, de educar o melhor uso do benefício, o uso consciente do plano. Porque quanto mais informação você gera, quanto mais tecnologia você aplica para coibir desvios e mau uso, melhor a gestão que você faz. Porque não é inteligente, e não é algo que a gente persiga, chegar todo ano para um gestor ou para um CEO e falar que toma aqui um reajuste gigantesco. O executivo vai olhar e falar assim, cara, eu não tenho um orçamento para isso, né? Eu não tenho um budget para isso. E a gente percebe que a gente está no caminho correto quando a gente tem o maior tempo de permanência de clientes do setor do saúde suplementar. Legal. O cliente fica normalmente acima de 9 anos. Para a gente é um motivo de muito orgulho. Sim. E aí vem bom, seu CMO, normalmente. Como é que vende? Como é que sabe quais são o trabalho vende direto? É uma venda tipo campanhas? Como é que fala? Porque é um tema delicado de se falar às vezes. Ou não também, né? Porque tu fala da prevenção. Eu não tenho problema nenhum de falar disso, sabe? Eu acho que para de saúde é bom. Né? A gente primeiro a gente está muito bem posicionado. Nós somos uma companhia voltada para aquelas empresas que enxergam o capital intelectual como um fator preponderante. E para reter esse capital intelectual dentro das empresas, o seu pacote de benefícios precisa ter algo poderoso. Chama-se plano de saúde. Isso é comprovado através de pesquisas. 76% da população brasileira tem como um sonho ter um bom plano de saúde. 76%. E aí quando você pensa numa marca como a nossa, automaticamente vira um fator preponderante para atrair e reter os principais talentos. Porque os executivos de C-level ou administrativos, quando pega já o range de população que os nossos planos atingem, muitas vezes ele tem um bom pacote de benefícios. E hoje a luta por mão de obra no Brasil, ela é ferrenha, vamos combinar? Sim. Essas pessoas ganham ou têm ali uma remuneração relativamente parecida na empresa A, B ou C. Aí o pacote complementar de benefícios ao salário que faz a diferença. E o plano de saúde tem um peso gigantesco. Eu já vi muito executivo escolher a empresa A ao invés da empresa B por ter o Mint no seu pacote de benefícios. Interessante isso aí. Em vários segmentos. Então,
de novo, né, a nossa operação está desenhada para isso. Eu tenho uma rede de médicos premium, que atende o Mint e não atende nenhum outro plano de saúde, são bem poucos, que tem agenda para o meu cliente, e não é aquela agenda de 15, 20 minutos, é uma agenda de 1 hora, quase que um médico de família. Esses médicos são credenciados de maneira holística. Eu não credencio só a consulta. Se o médico faz algum procedimento em consultório, muitas vezes não tem a cobertura, aí tem que pedir autorização, aí é aquela confusão, demora-se para dar resposta. O credenciamento é holístico. Se o médico faz algum procedimento em consultório, tem cobertura. Precisa esse médico atender nos melhores hospitais. A gente dá cobertura. O médico, para ser credenciado na Mint, a gente tem um critério muito rigoroso. Ele precisa ser professor, doutor, ele precisa ter pelo menos 5 anos de formado nos planos de entrada, 10 anos de formado nos planos mais altos, justamente para prover o melhor atendimento, para prover o melhor acolhimento para o nosso cliente. E fora isso, dependendo de cada companhia, a gente respeita o poder de compra do benefício. Porque as empresas que nos contratam podem moldar o nível de reembolso. Sim. Porque muitas vezes você tem lá o seu ginecologista, tem o seu pediatra, tem o seu urologista que você não quer trocar. O poder de compra de reembolso protege essas pessoas. E aí, atrelado a isso, o nosso seguro viagem que a gente vende para mercado aberto, mas o plano de saúde o Mint tem o seguro viagem da própria Mint, tem atendimento em todos os continentes. A gente faz parte, como core partner, de uma empresa chamada IAG, International Assistance Group, que dá esse atendimento em todos os continentes, tudo bem? Exceto em zonas de guerra. Através do SLA de atendimento da nossa companhia. 4 segundos, operador em linha, executivo em linha. Seu Tomás, seu Robson, seu atendimento já foi aberto. Ou qualquer ente que esteja com o Sr. Robson. Da abertura do chamado, que lá dentro a gente chama de sinistro, o nome é até feio, né? Mas a abertura do chamado Sim. ao seu fechamento, leva-se 2 horas. Sem que o segurado, sem que o associado, sem que o nosso cliente coloque a mão no bolso. Então tem aquela burocracia, ligar de uma central de atendimento que fica na China ou na Índia, explicar numa segunda língua que você está com um desconforto estomacal, como é que você explica isso no momento de dor? Por mais fluente que você seja numa segunda língua, muitas vezes você tem um pouco de dificuldade. E no momento da verdade é que as coisas acontecem. Parece, né? Entende? Então, assim, a gente tem pra você ter uma ideia, o nosso NPS de atendimento da nossa central de atendimento é 96. Isso é alto. É bastante. O NPS do nosso aplicativo, que hoje todo mundo é muito informatizado, é 94. É alto. Então, assim, e óbvio que a gente tem isso está escrito na nossa missão, ela é contemporânea até os dias de hoje. O cliente que conduz a relação e não vice-versa. Porque se o cliente está satisfeito, pode ser clichê isso, mas para nós não é. Ele vai gerar fidelização. Ele vai continuar conosco por muitos anos e, consequentemente, a gente vai ter sempre um cliente satisfeito, um cliente encantado, que vai trazer retorno para a nossa operação. Um NPS desse realmente é quase que impressionante, porque o mercado já é um mercado que tem um estresse natural. Sim. Né? Então as pessoas, quando vão procurar, realmente, quando você falou, ele está com uma urgência ou está com alguma coisa em algum momento, então ele já está meio aborrecido. Então, para conseguir manter um NPS desse tamanho, realmente é. E como é que mantém essa cultura de atendimento, cultura de personalização dentro de uma corporação desse tamanho? Robson, a gente, acho que não só como na Mint, mas em todas as empresas, a gente enfrenta hoje o desafio de liderar várias gerações. Exato. Que é bastante positivo. Porque você tem jovens que estão ingressando no mercado de trabalho com muitas ideias. Você tem pessoas que já estão há um tempo no mercado de trabalho, e você tem pessoas que estão há bastante tempo no mercado de trabalho, e você tem pessoas que estão há mais tempo no mercado de trabalho, né? Que já estão pedindo passar.
Pô, tem uma praia logo ali. Não, mas tem gente que é apaixonada por continuar no segmento. Eu digo, na verdade, tipo, eu acho assim, quando a gente tem uma... que todo mundo fala, aposentar... Cara, eu não consigo me ver me aposentando, né? Porque para mim, a hora que eu me aposentar, é verdade verdadeira. Não é que eu no sentido de, tipo, de me aposentar, de tipo, nunca mais botar a mão em nada. Eu falei, cara, acabou a vida, porque tu não vai ter mais o que fazer. Bem-vindo ao clube, meu amigo. As pessoas vão viver até 90 anos, no mínimo 95, e assim, saudáveis, assim, né? Exato. Então, que seja assim. Sim. Então você tem que estar o tempo inteiro ativo. E o grande desafio nosso primeiro assim, saber que essas pessoas têm valores que batem com os do grupo. De respeito, de centralidade no cliente, ter uma escutatória da sua liderança. Assim, nós na liderança da Aumint, a gente gosta muito de ouvir essas gerações, até por conta das nossas ferramentas de gestão, né? Os nossos OKRs, os nossos Balance Scorecard, etc. Fazem com que a gente provoque muito essas gerações e consiga extrair delas boas ideias. E essas ideias, óbvio que também através das pesquisas, através das conversas com a nossa cadeia de valor, entram no nosso plano de negócio e a gente está sempre provendo novidades para a nossa cadeia de valor. E como é que, como líder, né, como é que vocês tem uma régua, tu falou de OKR, né? Tem uma régua de feedback, de repente, para entender como é que vocês fazem isso para ficar mensurando esses resultados? Você tem os KPIs, né, de acompanhamento normal, como eu tenho meus KPIs da área comercial, os meus pares das áreas de suporte a negócio têm seus KPIs, tem os nossos KPIs estratégicos, que dentro deles tem várias nuances, né? Você tem ali índice de percepção de marca, índice de satisfação, os indicadores de cada uma das áreas, se as iniciativas estão sendo entregues, e com isso a gente vai acompanhando muito próximo. O Grupo Aumint, Robson, tem algumas certificações que sustentam o nosso negócio. A mais antiga dela chama-se ISO 9001. Faz bastante tempo que a gente tem ela. Ela garante coisas do tipo: se é cliente Aumint. 9001 é qualidade, né? Qualidade de processo. Sim. Se é cliente Aumint. Você foi no seu médico de livre escolha. Pagou lá, sei lá, R$800 na consulta. Foi de manhã. Abriu seu aplicativo, tirou uma foto da nota fiscal, mandou pelo aplicativo. Tá com a informação toda correta, no mesmo dia o crédito está feito na sua conta. Esse KPI de crédito na conta em até 24 horas é algo que essa ISO 9000 preconiza, além de outros KPIs que suportam essa ISO. A gente tem a ISO 27001, que diz respeito à segurança da informação. Bancos de investimento, bancos... Os maiores, normalmente os bancos que têm headquarters fora do Brasil, gostam dessa certificação para, nos seus assessments, a gente cumprir o que preconiza essa certificação. E recentemente, já não é nem tão recente, nós conquistamos a 27701, que é sobre a guarda da informação. Privacidade. Importante. É um caminho complicado de se entender, assim, tipo, cara, realmente pro business, olhando, porque tu tem que olhar realmente não só pro seu, mas pro business, quando tu falou de banco, né? Cada um tem a sua peculiaridade, cada um busca um diferencial pro seu negócio, né? E a gente falando de saúde, saúde com gerações, né? A gente, agora todas as gerações vivem numa geração que tem preconizado muito pela saúde, tem buscado ser mais saudável, dormir melhor, se alimentar melhor, né? Ter menos vício. Como é que você vê isso neste momento? Como é que vocês ajudam
a essa evolução aí, né? Porque tu falou, pô, tem um jovenzinho ali, o ABCD até o Y, milênios da vida. Como é que vocês lidam com essas gerações diferentes dentro do business de vocês? Eu acho que tem algumas coisas que acabam se conectando, né? Acho que a questão de você estar num business que envolve proteção a pessoas, sempre você vai ter temas que eles vão acabar atraindo a atenção dessas pessoas. Aqui é um café? Não, quero só água, só. Jujuba já ofereci, mas não gostou da minha jujuba. Eu venho de um pós-prova que eu fiquei muito gripado. Dá pra fazer pausa, né? Dá. Depois a gente volta. E eu saí dessa gripe no início da semana. Agora, a voz o dia inteiro falando, ela chega uma hora que ela some. Fica tranquilo. Por que eu pergunto isso, Cissão? Porque eu acho assim... Cara, eu sou um desses, né? Eu sempre gostei de esporte e sempre gostei de... Mas de esporte. Porra, eu tenho um preconceito com parte geral que tu falou, pô, faço minhas ultramaratona e tal, acordo do dia, vou correr. Cara, eu não consigo correr. Mas bem que tu corre na rua, né? Tipo, a coisa de sair da academia ali, tô fazendo a musculação e ir pra uma esteira. Putz, pra mim é a pior coisa do mundo. Então eu venho buscando já há algum tempo algum esporte que eu me identifique, né? E aí, pô, gosto de futebol pra caramba, sempre joguei bola, sempre brasileiro, né, meu? Sempre gostei de bater uma bolinha. Machuquei meu joelho. Eu tô velho, gordo. Então, machuquei o joelho. Fiquei quase um ano parado. Aí, putz, não dá. Preciso de menos contato. Vou fazer futevôlei. Futebol na areia. Putz, machuquei a panturrilha. Aí fiquei um tempo parado, um mês, tal, melhorou, fui de novo, cara, 15 minutos no mesmo lugar. Panturrilha. Não vai ser esse também. Aí fiquei de novo, né, buscando. Agora tô tentando jogar tênis, né? Gostei pra caramba, tenho curtido, porra, também comecei a fazer aula e fui desafiar um amigo meu aqui, o Dani até teve aqui outro dia, o Mourão. Falei, Dani, vamos fazer uma partida aí agora, eu já tô me sentindo profissional. Meu Deus, cara. Jogou que normalmente faço uma horinha e pouquinho de treino e tal, e eu já... Porra, no jogo ali, começo no outro dia, sentia dor em músculo que eu nem sabia que eu tinha, cara. Eu falei, putz, cara, de onde é que saiu isso aqui? Mas é dos movimentos, é corrida. Gostei pra caramba, mas também faço uma vez por semana, tem que ter uma coisa mais frequente, né? Então esse é um cuidado que eu, com 40 e poucos anos, tô tendo agora, que quando eu tinha meus 30 eu não tinha, né? Mas eu acho que não é uma coisa minha, eu acho que é uma coisa do momento, não sei se é uma coisa, um hype, que tomara que fique para sempre, mas alguma coisa que está acontecendo no mundo, uma onda, geração saúde. Como é que você vê isso? Cara, eu vejo de maneira muito positiva, né? As pessoas se cuidando. Eu acho que as redes sociais, quando bem observadas, ajudam nisso. Pois é. E que se propague cada vez mais os bons hábitos. Ver que a nova geração ou as novas gerações estão se propondo a se cuidarem mais, a olhar mais para o seu lado físico, mental, de uma maneira positiva, de uma maneira saudável. Cara, vejo isso com muita alegria. Porém, a gente sabe que tem alguns dados alarmantes, né, sobre saúde mental, que envolve todas as gerações. O que está acontecendo agora? Pessoas que estão com essa questão no dia a dia, que precisam de apoio. Tem até uma norma que saiu há 2 anos, que ela vai entrar em vigor ano que vem. Aliás, acho que foi esse ano, se não me falha a memória, a NR1, que é uma diretriz para as empresas a terem indicadores de cuidado de saúde mental. E nós lá no grupo, nós fomos até percussores, inovadores. A gente tem um evento que acontece todos os anos com os nossos clientes, gestores de recursos humanos. A gente levou essa informação em primeira mão e estamos apoiando esses clientes a ter esse cuidado, a aplicar a norma, de modo que os colaboradores dessas empresas sejam assistidos. Então, de um lado, você tem pessoas pensando mais em saúde,
Do outro lado, você tem questões como a de saúde mental, que, de novo, prevenção primária e prevenção secundária, elas precisam atuar de maneira concomitante. E vocês têm alguma campanha que vocês fazem de incentivo? Bom, se são na pessoa física, tem o dia inteiro ali mostrando as suas performances. Dentro do grupo, Robson, a gente tem 23 programas de promoção de saúde. Tá. Divididos em primária, secundária e terciária. Tem perda de peso, tem saúde mental, tem a parte gestacional, tem a questão que envolve um perfil de saúde de cada empresa quando entra no programa. Gera-se ali um dashboard, um relatório estratégico para os tomadores de decisão sobre o perfil da saúde de cada empresa, para que eles possam tomar as melhores decisões e onde investir melhor o seu dinheiro de promoção de saúde. Então, é quase como uma bússola de onde aportar investimento para melhorar a qualidade de vida daquelas pessoas. Então, a gente é bem antenado quanto a essa questão. E fora isso, sob o aspecto de marketing, há muitos anos a gente é patrocinador do Ironman. Todas as provas do calendário do Ironman que estão em várias cidades do Brasil. Nós somos patrocinador na maior corrida corporativa do Brasil, que é a Corporate Run, que dá sold out todo ano. Os clientes brigam por ter inscrições, que acontece ali no Parque de Ibirapuera. E também a gente fez uma primeira incursão esse ano, e vai repetir o ano que vem, que é a maior prova de montanha do país, que é a La Mission, que a gente está indo para o 2º ano, e também é um dos esportes que mais cresce no país, que são as pessoas que migram da corrida de rua para a corrida de trilha. Onde é que era a La Mission? Em Passa Quatro, Minas Gerais. Minas? Já deu sold out, abriram inscrições, em 3 horas todas as inscrições acabaram. Caraca, que legal. Incrível. Incrível. Pô. Qual é o tamanho da Mint hoje, falando de usuários? É uma companhia hoje que dobra de tamanho a cada 5 anos. Pô. A gente está fechando esse ano com algo perto de 3 bi e 400 de faturamento. Somos uma empresa de nicho, né? A gente deve fechar o ano com perto de 170 mil usuários, 170 mil clientes, dividido 4 mil, 5 mil empresas de todos os tamanhos. Então a gente tem empresas que para nós é considerada grande, 5 mil vidas, e tem empresas de porte médio, que são as PMEs, né? 5 vidas até 5 mil vidas. Esse é um range grande. Pô, mas 170 mil vidas é vida pra caramba. Para esse atendimento que vocês têm ali, realmente tem que ter um processo bem azeitadinho. Cara, né? a gente tem um planejamento de crescer de maneira sustentável, que é algo que o nosso acionista preconiza. A gente continuar crescendo, que eu acho que esse é um propósito interessante, importante, crescer com resultados, crescer dentro do nosso propósito, dentro da nossa missão, em especial seguindo as nossas premissas de negócio. O foco realmente é um B2B ali, que é empresa para empresa, né? É um B2B2C, é exatamente isso. E a empresa que... É isso. Na vertical de seguros você tem um B2B2C, porque você vende, por exemplo, vida individual é vendido muito através dos escritórios de investimento, das plataformas de bancos digitais, como XP, BTG, etc. O seguro viagem é vendido através das agências, é vendido através das affinities, muitas vezes através do nosso B2C. Então qualquer pessoa pode contratar um plano, um seguro viagem ou Mint. Então assim, pessoa que vai viajar para fora e não se preocupa com o seguro viagem ou invariavelmente depende só do seguro do cartão, ela precisa ter esse cuidado, primeiro para saber que tipo de produto ela tem acoplado no seu cartão, até para saber se está aderente ao seu perfil de viagem, ao seu perfil de utilização, enfim. E segundo, sempre dá um BO, né, cara? Tipo, pô, pra quem... Na hora do BO que a pessoa normalmente lembra, por que eu não contratei um seguro viagem, gente? Que, cara, sempre... A gente não imagina, mas, cara, é uma comida diferente que tu come com um tempero diferente que acabou com a tua viagem, acabou com a tua vida, que não só com a sua, com todo mundo tá junto. Acaba a viagem, exatamente isso.
Então a gente tem ali um planejamento muito bem constituído. A nossa seguradora vem crescendo com números importantes. E a gente acredita que é um caminho que está sendo bem traçado. Isso eu acho bem interessante, esse produto, porque, como eu falei, realmente é uma coisa que... Aí vem o outro lado do Brasil, né? Tipo, fora do Brasil é difícil tu ter um SUS, né? Onde tu vai, tipo, beleza, tô com dor de barriga aqui, alguém me ajuda? Não, tu vai ter que bancar a coisa toda. Se tu não tem um seguro realmente para te ter um suporte, putz... Vai tomar uma surpresa indigesta, diria assim. Bem... Não dá para brincar com isso. É importante, cara, é importante mesmo. E o futuro? O que vocês estão programando para o futuro? Como é que vocês estão se organizando? Você falou, realmente dobra de tamanho a cada 5 anos. É isso? Sim. Como é que vocês estão identificando isso? Você falou já um pouquinho antes sobre... todo mundo vive isso, né? Como é que eu vou lidar com inteligência artificial? Como é que eu vou lidar com essa tecnologia que está vindo avassaladora aí em cima de novidade a toda hora? Que eu acho também, como você falou, ela não vai tirar o emprego das pessoas se as pessoas entenderem que ela serve para potencializar o que elas têm de melhor, né? Mas como é que vocês estão vendo, como é que você está vendo esse momento, como é que vocês estão usando isso lá dentro também e como é que você está vendo, tipo, sei lá, o futuro de vocês para dobrar daqui 5 anos de novo? Cara, a gente está num caminho muito, muito estruturado, né? A gente tem um plano de negócios muito bem desenhado. A gente tem uma centralidade no cliente. Quando eu falo cliente, falo de todos os públicos que a gente atende. KPIs muito bem formatados. E pelo fato de a gente ter uma centralidade no cliente, a gente tem uma escutatória muito ativa. Então a gente é tocado, a nossa operação, porque tem de mais novo nas duas verticais. E a gente tem uma capacidade de resposta muito ágil e também um protagonismo muito importante. Então a gente está o tempo inteiro aportando novidades para encantar esse público. E isso faz parte do nosso planejamento, né, com KPIs muito bem estruturados, e a gente vai seguir dessa forma. É essa receita que vem dando resultado, um resultado tão bem estruturado, de dobrar de tamanho a cada 5 anos, um crescimento orgânico, sem aquisições, e dentro do mercado altamente competitivo. Você vai para qualquer distribuidor, seja na vertical de saúde, seja na vertical de seguros, Robson, você tem uma competição voraz. São 10, no mínimo 20 competidores, cada competidor com 5, 6, 10, 15, 20 produtos, que você tem que ter atenção do seu parceiro de negócio para que ele leve a melhor solução para aquele determinado cliente. E eu tenho uma coisa muito forte dentro do grupo, e eu falo com meus colegas de mercado, que existe espaço para todo mundo nesse balcão. O que nós temos que fazer como comerciais, a gente precisa levar essas melhores soluções e abraçar os canais, né? Ter uma conversa fluida, ter uma conversa intimista com cada um deles, na bolinha preta do olho, como eu gosto de falar, para poder construir relações de longo prazo. Legal. Bom, Natal tá chegando, né? Como é que a gente inspira a galera a correr uma montanha, de repente, uma ultramaratona? Como é que a gente inspira a galera a fazer com que a sua saúde fique cada vez melhor? Tem esse cuidado? Como é que a gente faz aí para ter um ano melhor? Se tem um momento mais oportuno para essa pergunta, é este, né? Com o Natal e com o Réveillon chegando aqui. É o momento das promessas, é o momento do... O que eu preciso fazer? É o momento de olhar para o céu e falar assim, o que eu vou fazer de novo? O que eu vou prometer para mim mesmo? Mas, brincadeiras à parte, eu acho que a grande questão aqui... para aqueles que nos ouvem, para aqueles que nos assistem, olha para dentro de si e faz uma pergunta simples. Quanto tempo eu quero ficar nesse plano de maneira saudável? E o que eu tenho que fazer para dar o primeiro passo? Não precisa dar milhares de passos, não precisa fazer uma ultramaratona em janeiro. Mas como é que eu faço a minha caminhada? Eu começo com a minha caminhada. E ali eu vou colocando objetivos. Eu funciono com objetivos, Robson. Eu sou um ultramaratonista, um executivo com bastante experiência. Mas sem objetivo eu não consigo me mover.
Se eu passar um ano sem fazer uma prova, sem fazer um objetivo, sem fazer um plano de treino, eu deixo de ser um ultramaratonista e volto para uma estaca muito indigesta que eu não gostaria de ter. Então, eu procuro ter esses objetivos. Como no Grupo Mint eu tenho os meus objetivos e persigo a ferro e fogo cada um deles. Com disciplina, com planejamento, com resiliência, com fé. Várias vertentes que fazem com que as coisas aconteçam ao longo do meu exercício. Você fez a primeira pergunta do nosso podcast, foi assim, como é que foi a sua ultramaratona? Essa ultramaratona aconteceu agora, há 2 semanas atrás. Eu quase passo o ano sem fazer minha ultramaratona, mas eu queria ter um objetivo para mim. Eu passei um ano inteiro treinando, eu falei assim, eu quero ter um objetivo para mim. Eu não vou terminar este exercício, esse 2025, sem fazer uma outra maratona, que era o que eu tinha me proposto a fazer nessa época mesmo, do ano passado. Nas 7 ondinhas. Não é? Então, assim, eu não queria terminar um ano sem ter uma iniciativa, sem dar a acabativa. Porque se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve, vamos combinar? Sim. E eu não poderia me auto-sabotar. Eu poderia fazer para mim, né? Tô falando na primeira pessoa. Poderia fazer uma prova de 10 km? Poderia. Poderia fazer uma meia maratona? Poderia. Aí me auto-enganar, falar assim, tá bom para você já fez tantas provas. Não. Volta lá atrás. Volta lá em dezembro do ano passado. Qual foi o seu compromisso com você? Foi fazer uma outra maratona. Tu fez? Fez. Obrigado. Parabéns. Próximo. É isso. Legal. Eu tinha... Eu tenho para mim agora, eu sempre fui... As coisas do foco é complicado de a gente conseguir se organizar. E tu falou lá no começo que realmente, eu tenho o meu dia mapeado, né? E eu comecei a fazer isso até não faz muito tempo, mas eu tenho também isso mais claro para mim hoje, né? No sentido de, cara, eu coloco tudo na agenda, né? Tipo, acordei, meus rituais matinais, check, tá ali, tal hora, das 5h30, 6h30 da manhã, fazer o café pra turma toda, tal, dar bom dia, tá ali, né? Sair lá pra academia, tá lá, né? Tem reunião. Então tem tudo, vou almoçar, tá ali, porque senão acaba, muitas vezes já aconteceu comigo, obviamente, de eu marcar alguma coisa e quando vi, tinha outro compromisso, se não tem uma agenda bem organizada, e aí uma agenda mesmo, no Google da vida ali, sabe, vai lá e, cara, coloca os seus compromissos, cria ali como é que você faz isso? Todo celular tem aplicativo para isso, né? Eu já tenho, como são muitos anos, eu já tenho isso como estilo de vida. Então eu já me aculturei a fazer as coisas bem, de uma maneira bastante sistemática. E dentro dos compromissos executivos, eu também tenho isso de maneira bastante assertiva. Então, assim, eu não deixo de estar presente nos meus compromissos. Odeio atraso. Quer ver eu ficar fulo da vida? Eu atrasar, que é raríssimo, não me lembro da última vez que eu atrasei algum compromisso, ou se alguém marca um compromisso comigo, com a minha agenda, alguém atrasar. Eu tenho sempre alguns limites para isso, porque eu acho que é uma falta de decoro, né? Vamos falar assim. A gente sabe que a gente está numa agenda louca em São Paulo, mas aquele negócio que só 5 minutinhos, para mim não funciona. Eu acho isso ótimo, porque a galera usa desculpa de São Paulo. Porque São Paulo é Não, você já sabe que tá em São Paulo, então sai meia hora antes, cara. É o famoso abre aspas, dá seus pulos, meu chega no horário. Se você sabe que tá em São Paulo, sabe que tem trânsito, não São Paulo, qualquer lugar que tu acha que vai ter um problema, te antecipa, né? É simples, mas não parece, né? O simples tem que ser dito, né? Cara... E os teus planos para o futuro? Como é que você tá? Agora tem a outra maratona, fez essa aí, já tem alguma nova para frente? Cara, eu tô num momento da minha vida muito legal, muito inspirador, assim, sabe? Acho que a questão da maturidade executiva faz com que eu exerça uma liderança das 2 verticais de saúde e de seguros, que é algo que eu quero continuar escalando, com pessoas que são apaixonadas por aquilo que fazem. Você olha para o meu time, você vê pessoas que os olhos brilham, isso é muito legal.
E a parte do esporte ajuda muito nisso, porque eles acabam se inspirando, vendo a minha persona dentro e fora do mundo executivo. Então isso é bacana, porque nós somos seres humanos no final das contas, né? Sim. Então as pessoas olham assim e falam, cara, é o Robson. O Robson é um cara de família, é um cara que empreende, é um cara que faz a gestão do seu dia a dia a maneira dele. Então eles acabam vendo isso, e eu sou um cara que gosto muito de trocar ideias, trocar figurinhas, de escutatória. Eu sou muito transparente, então quando eu não gosto de algo, as pessoas olham, percebem no meu comportamento, no meu olhar que eu não gostei, mas ao mesmo tempo eu empodero muito a turma. Então assim, eu não sou um cara de fazer microgerência, eu dou muito empoderamento para as pessoas que trabalham comigo, justamente para criar um ciclo virtuoso. Então é um momento para mim muito importante. Eu como pai tô apaixonado por esse papel, porque eu tenho uma filha que hoje faz algo que eu sempre sonhei em fazer, que é jogar voleibol dentro de um grande clube. Cara, legal. Que é a Rebeca, jogando no Osasco Voleibol Clube. Porra. Por méritos, que é muito, muito bacana, de uma menina que é apaixonada por estudar. Parece que é um timão, né? É um timão. Uma menina que é apaixonada por estudar, uma menina apaixonada por treinar. Então, isso é muito bacana, de ter essa troca, de quando ganha, de quando perde, papai, tô assim, tô me sentindo assado, gostaria de fazer isso, gostaria de fazer aquilo, eu quero ser capitão do time e tudo mais. Isso me dá uma energia tão maluca, assim, que é difícil, né? Difícil de explicitar isso. E minha outra filha também, que está num momento muito, muito bom também, passou no vestibular, quer ser designer de games, que é a profissão mais do momento que ser designer de games. Então, assim, tá borboletas no estômago o tempo inteiro, porque você acaba, de certa forma, vivendo os sonhos delas e tudo mais. Não que seja sempre pãozinho quentinho, né? Sim. Tudo perfeito, que não é, porque você tem vários desafios todos os dias. Você tem que ter resiliência, você tem que ter paz no caos e saber achar o copo cheio nos momentos mais desafiadores, assim. Então eu tô curtindo, eu gosto disso. Show. Porra, as minhas mais velhas, também tenho 3 filhas, né? Então as minhas 2 mais velhas, que são, uma tem 14, a outra tem 12, começaram a fazer vôlei agora também. Que legal. Começaram a praticar, né? Então, fazendo umas aulas lá e tal. E o primeiro dia, cara, elas vieram, porque assim, minha mulher fez a aula de avaliação. Sim. E aí ela botou lá, só que foi uma turma avançada. E elas levaram pau. Cara, chegaram aborrecidas. Fui buscar elas aborrecidas, chateada, e não quero mais, e nunca mais. E foi horrível, detestei, não sei o quê. Eu falei, calma, cara. Eu vi vocês treinando. Primeiro assim, vocês se sentiram intimidadas. Isso é muito legal, cara. É uma história bacana. Vocês se sentiram intimidadas. Nessa intimidação que vocês tiveram, porque as meninas já estão mais tempo, já sabiam jogar, já tinha técnica e tal, vocês, tipo, meio que tocaram foda-se. Vocês ficaram, tipo, perderam a postura, né? Então, pra mim é importante assim, se você tá fazendo alguma coisa, não importa se você sabe ou não sabe, no mínimo você tem que manter a postura e parecer interessada. Né? Porque se você tiver interessada naquilo, em aprender e fazer, porque tu tá jogando com alguém que tem aquilo ali com muito amor e tu tá desvalorizando, por exemplo, que tu começa, tipo, sabe, cabeça erguida é olhar sincero. Então, tipo, as pessoas realmente vão te botar de escanteio, não vão dar bola pra você, não vão te dar valor, né? Se você tá lá, você não sabe, mas se você se mantém posturada, se você faz do seu jeito ali, do melhor, né, dentro do seu possível, realmente a galera vai olhar diferente. Você tá vendo o ensinamento que você acabou de compartilhar com a tua filha? Isso tem um valor para ela que ela nunca mais vai esquecer. A Rebeca hoje joga ela tem 15, fez esse ano, e ela joga numa equipe do Sub-19. Então assim, ela tá acima da categoria dela. E ela me falou, papai, eu quero ser capitã do time. Eu falei, mas por que você acha que você merece ser capitã? E, aliás, a pergunta foi diferente. Por que você quer ser capitã? Ah, papai, porque eu quero me dedicar, eu quero servir de exemplo, eu quero apoiar minhas companheiras, eu quero treinar muito mais do que eu já posso treinar.
eu quero crescer dentro da equipe. Aí você como pai, né? Ultramaratonista, executivo, você escuta isso, por dentro você fala gritando. assim, é isso, né? É isso. Se você falar assim, cara, tá tudo certo, tá no caminho e tudo mais. Então, e o que eu disse a ela foi o seguinte, eu falei, filha, você precisa, eu acho que você tem esse desejo, esse seu sonho, você tá super certa. A dedicação tem que vir na mesma proporção. Você sabe por que eu tô te falando isso, filha? Cada atleta que faz parte da equipe vem de algum lugar e tem algum tipo de sonho. E no sentido figurado da palavra, elas têm fome. Uhum. Quem tem fome, desejo, vai doar a alma para ser titular e para estar ali fazendo parte daquela equipe. Aí eu perguntei para ela, você tem fome, filha? Se você não tiver fome, vai ficar difícil. Então, assim, ter fome no sentido figurado é treinar muito, servir de exemplo, fazer as coisas com a mente e com o coração. Tá funcionando. É isso. Eu acredito demais nisso, porque é justamente o que você falou, cara. Técnica, elas vão aprender. A vontade, tipo, não tem como ensinar. É isso. Ela tem que vir de dentro, né? E aí vem o outro ponto, que eu falei, pô, vocês não gostaram, vocês acharam péssimo e tal, qual é o meu papel agora? É levar vocês de novo. Foi o que eu fiz. Falei, vai de novo. E agora tu vai, elas foram, obviamente acertou a turma, foram, e aí adoraram. Cara, já fazem uns 4 meses que elas estão fazendo e o resto da semana pode apagar se elas tiver o que continue vôleizinho. assim. É, legal, né, cara? Mas é esse o momento, sabe? Aí, obviamente, chegaram no dia lá, pô, se movimentaram, se posturaram e tal, né? Quiseram, estavam com vontade de jogar, óbvio, ficou mais fácil para elas que as meninas eram um degrau a menos ali, então, tipo, elas começaram a entender a coisa do que era o esporte e foi fora de série, gostei, porra, bacana, legal pra caramba saber que mais uma coisa pra conectar com a gente aqui. Ó. Boa. São, sei que tá com o relógio apertado, cara, então, obrigado por ter aceitado o convite de novo, o papo foi maravilhoso, como sempre pude conhecer um pouquinho mais aí sobre o teu momento atual. Um recado de Natal pro nosso espectador aqui, pro ano novo. Que todo mundo tenha um 2026 com muita paz, com boas energias, cuidando da sua saúde. Principalmente. Né? Agradecendo por esse ano. E com certeza 2026 vai ser um ano tão ou melhor do que foi 2025. Quem quiser te encontrar, como é que faz? @Cissão Barreto, não tem erro. Instagram, no Instagram e no LinkedIn. Tá, no Instagram, esporte. Não, vai se inspirar. No LinkedIn mais, né? Segue Cissão no Instagram lá que vai se inspirar, porque eu fico só olhando de longe ali, que eu falei pra você, pô, fiz lá minha metinha lá de tantos treinos no ano, tô parabéns, quase, né? Agora eu preciso começar a correr, quem sabe. Terminando o podcast, tá intacto aqui, ó. Intacto a Jujubinha, ó. Mas tá colorido, tá bonito. Se você nos acompanhou até agora, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia. Aproveite e já segue o nosso perfil, ajuda a gente a levar a nossa mensagem mais longe, quem sabe a nossa pílula de mentoria chega em outras pessoas, além de você, isso vai ser muito grato. Tem os nossos outros perfis no Instagram, no LinkedIn, no TikTok, no Spotify, a gente tá por aí, né? Segue o Mentoráveis, que toda semana tem uma pílula de mentoria para animar a sua semana. Esse foi mais um convidado especial que eu recebi hoje aqui. Obrigado, Cissão, mais uma vez. Obrigado, querido. Semana que vem tem mais. Obrigado. Tchau.